Olá! Hoje a gente vai mergulhar no ciclo da cultura de inovação. Vamos entender juntos por que algumas ideias simplesmente decolam e transformam empresas, enquanto outras, bom, acabam ficando só na gaveta. Sabe aquela pergunta que não quer calar em muitas companhias? É essa aqui. Por que é tão difícil inovar de forma consistente? Muitas até começam com a maior empolgação, mas são poucas as que realmente conseguem fazer da inovação parte do seu DNA. Então, o segredo está em não pensar na inovação como uma coisa isolada, um projeto com um começo, meio e fim. A gente tem que ver como um ciclo, sabe? Um motor que vai ganhando força. E é essa a lógica que vamos seguir aqui. Primeiro, a gente solta os freios, ou seja, as barreiras. Depois, a gente liga o motor com as estratégias certas. E aí, claro, medimos a velocidade para saber se estamos no caminho certo. Ok, vamos começar pelos freios então. Porque antes de querer acelerar, é fundamental entender o que está segurando a empresa. Identificar essas barreiras já é o primeiro e talvez o mais importante passo para uma mudança de verdade. Geralmente, esses freios se encaixam em 4 grandes categorias. A gente vai olhar para cada uma delas. Temos as culturais, que são as mais enraizadas. As estruturais, que é o jeito como a empresa se organiza. As de processo, que ditam o dia a dia. E as de recursos, que muitas vezes são só o sintoma de um problema maior. A barreira cultural, olha, essa é sem dúvida a mais difícil de quebrar. Ela mora naquele medo de errar e na famosa frase: "Ah, mas a gente sempre fez desse jeito". O único jeito de superar isso é mudando a conversa, a narrativa. É preciso criar um ambiente seguro, onde errar é visto como parte do aprendizado e onde experimentar coisas novas é incentivado e reconhecido. Agora, as barreiras estruturais. Imagina a empresa dividida em vários silos, sabe? Cada departamento só olha para dentro e a comunicação entre eles é quase zero. As ideias morrem no meio do caminho. A solução aqui é derrubar esses muros, adotando estruturas mais ágeis, como os squads, conjunto de várias áreas que têm mais autonomia para fazer as coisas acontecerem. E quem nunca se deparou com as barreiras de processo, né? Aquela aprovação que leva semanas, aquele formulário que precisa de 10 assinaturas. Isso simplesmente mata a agilidade. A estratégia aqui é bem direta: simplificar, digitalizar e usar métodos ágeis. Uma ideia ótima é criar zonas francas, tipo espaços com menos regras, para projetos de inovação poderem andar mais rápido. Por fim, a barreira dos recursos. A clássica desculpa do não tem tempo ou não tem dinheiro. Mas o ponto principal aqui é que isso quase sempre é um sintoma da falta de prioridade. Se a inovação é de fato estratégica, ela precisa ter um orçamento próprio, protegido. E além disso, dá para ser criativo. Buscar parcerias e capacitar o pessoal de dentro são formas bem inteligentes de ter mais recursos. Muito bem, com os freios soltos, chegou a hora de ligar o motor. Porque não adianta só tirar o que atrapalha, a gente precisa construir ativamente o que ajuda a acelerar. Vamos ver agora as estratégias que realmente dão aquele empurrão na inovação. E tudo começa lá em cima, com a liderança. Os líderes precisam definir e, mais importante, comunicar sem parar o porquê da inovação. Não como uma ordem, mas como um propósito que todo mundo compartilha. Quando as pessoas entendem para onde a empresa quer ir, o alinhamento acontece de forma muito mais natural. Agora, um ponto que é fundamental: as pessoas fazem aquilo que é incentivado. É simples assim. Se a empresa só recompensa o resultado de curto prazo, a inovação nunca vai ter espaço. Um exemplo prático e super poderoso é criar um programa como o Inovador do Mês. Ele reconhece publicamente não só as ideias que deram certo, mas também as tentativas corajosas. Isso manda um recado claro: experimentar tem valor. Ter as ferramentas certas também faz toda a diferença. Fica muito mais fácil sair da ideia e ir para o teste. Organizar workshops de design thinking, por exemplo, não só ensina uma metodologia, mas dá para as equipes a confiança e as ferramentas para transformar um insight em algo palpável. Ok, então a gente já tem um ambiente mais favorável, as pessoas estão engajadas, mas e aí? Como a gente transforma essas ideias em projetos de verdade? É aqui que a gestão e a execução entram em campo. Projetos de inovação são cheios de incerteza, né? Por isso, aquele jeito tradicional de fazer um plano gigante e seguir à risca simplesmente não funciona. A abordagem ágil, como o Scrum, é perfeita para isso. Ela divide o trabalho em ciclos curtinhos, os sprints, onde a pergunta principal não é: a gente entregou o que planejou? E sim, o que a gente aprendeu essa semana que muda o que vamos fazer na próxima. Uma boa gestão de projetos de inovação se apoia em 4 pilares. Primeiro, o alinhamento estratégico, para garantir que a gente está indo na direção certa. Depois, a implementação estruturada, para ter disciplina.
Aí vem os métodos ágeis para dar flexibilidade. E, por fim, a avaliação e o aprendizado para garantir que a empresa melhore a cada projeto. Nenhum desses pilares pode ser deixado de lado. Estamos chegando no final do nosso ciclo. A gente já soltou os freios, já ligou o motor, executou. Agora precisamos medir para entender a nossa velocidade e, se precisar, ajustar a direção. Porque, como dizem por aí, o que não é medido não é gerenciado. E essa medição precisa ser equilibrada, tá? A gente tem que olhar os inputs, ou seja, quando estamos investindo, tem que olhar o processo para medir a eficiência do nosso funil de ideias e, claro, tem que olhar os outputs, que são os resultados concretos. Se olhar só para um desses, a visão fica totalmente distorcida. Mas e se fosse para escolher um único indicador? Só um. Qual seria? O mais revelador é este aqui, a porcentagem da receita que vem de produtos e serviços lançados nos últimos tempos. E por que ele é tão bom? Porque é muito difícil de manipular. Ele mostra o impacto financeiro real da inovação e prova se o sistema todo está funcionando ou não. Só que medir não basta, né? É preciso criar um ciclo de feedback. No curto prazo, a gente tem as revisões de sprint. No médio prazo, as revisões trimestrais de portfólio. E no longo prazo, pesquisas de clima. Ferramentas simples podem ser usadas para coletar esses dados e alimentar essa melhoria contínua. E aqui vai uma mensagem super importante, principalmente para quem trabalha com sistemas de informação. O trabalho não acaba na entrega, quando um sistema entra no ar. O famoso Go Live é só o começo da jornada. A verdadeira inovação está na gestão contínua, nesse ciclo de aprender, ouvir o feedback e melhorar sempre, para manter a empresa competitiva. E para fechar, essa citação resume tudo perfeitamente. Longe de ser só um monte de ideias soltas, a inovação que se sustenta é um processo que exige disciplina. Essa combinação inteligente entre a liberdade para criar e o rigor na hora de executar, que transforma boas ideias em resultados de verdade.